Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui. Para quem não me conhece, não viu meus vídeos ainda, eu sou o professor Márcio Douglas, sou personal trainer e comecei meu canal, não foi recentemente, mas eu comecei essa abordagem de uma troca de ideia com vocês aqui, falando sobre treinamento, falando sobre minha metodologia, dando dicas de mudança de hábito, tá? Porque para mim, o treinamento, ele não é só sobre o treino, ele é sobre a nossa vida, né? Ele é sobre a nossa mudança de perspectiva em relação ao nosso estilo de vida, né? Então, envolve algumas coisas que vão além do simples planejamento de um treinamento, né? Então, eu gosto muito de trocar essa ideia e tal. Gosto muito de ler livros relacionados a mudança de comportamento, mudança de hábitos, que eu estudo neurociência justamente para isso, né? Gosto de ler livros de filosofia, por incrível que pareça. Os livros de filosofia me ajudaram bastante, né, a trabalhar com esse tipo de conteúdo, tá? E, cara, para mim o treinamento ele é basicamente isso, né? É uma mudança de perspectiva, né? Se você está começando, né, eu não estou falando para as pessoas que já treinam, já estão mais de 1, 2, 3 anos treinando, né? São para as pessoas que estão começando, vivem naquela vida de começa, para, ou ainda estão pensando em começar, entendeu? Para ajudar vocês a não pararem mais, né? Eu quero que vocês comecem a treinar, vão para uma academia, comecem a treinar e não desistam do processo do treinamento. Porque o processo do treinamento não é só por um resultado estético. O processo do treinamento é para melhorar a tua qualidade de vida, né? Então, por isso, eu tenho feito esses vídeos trocando uma ideia um pouco mais direcionada para comportamento. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de treinar ou de permanecer treinando, esse vídeo é para você, tá bom? Isso aqui é uma conversa tete a tete aqui, eu e você, né, para a gente ir chegar a um consenso entre o que você deve fazer para você ter seus resultados e não ser um processo doloroso. Não tem como eu dizer, não vai doer. Tem que minimizar esse processo. Ele é doloroso, não tem jeito. Tá? Cara, hoje eu... aproveitando, antes de eu entrar no assunto principal desse vídeo, dá uma... Você curte o vídeo, já se inscreve no meu canal. Sou novo nisso, por isso que eu tô falando desse jeito, tá? Eu ainda vou pegar o hábito de fazer algo mais assim, e aí galera, se inscreve no meu canal e tal, mas não, sou novo nisso, então por isso que eu tenho que estar lembrando, tá? Tá meio que desconectado ainda aqui a minha linha de pensamento, mas se inscreve no canal, curte aí, né? Comenta, né? Vai ajudar muito a me motivar a fazer mais vídeos desse tipo, tá bom? Então, continuando, eu vim falar um pouquinho da minha metodologia, né? De um processo de treinamento que eu desenvolvi agora, né? Que eu vou trabalhar com o presencial, com o personal trainer, e o que eu já venho tentando aplicar na consultoria online, que é o Fit 360. O que é o Fit 360? Fit 360 graus, né? É uma perspectiva de resultado em 360 graus, né? E então envolve um planejamento focado em uma entrega 360 graus, né? Por quê? Porque o treinamento, pessoal, né, o treinamento de musculação, o treinamento físico, ele é isso. Ele não se trata só em ir para uma academia, fazer o exercício e acabou. Não. Ele envolve entender o impacto dos benefícios do treinamento na tua própria vida. E como é que você tem que começar a viver para você ter mais resultados, se o que você procura é algo mais estético. Mas a minha ideia com a metodologia Fit 360 é você estar aqui e você consegue visualizar todos esses resultados na sua vida. Se de repente você desanimou na busca pelo resultado estético, você tem a busca pelo resultado que é em relação à qualidade de vida, redução de dores, algo mais direcionado para a produtividade no trabalho. Então, eu tento passar uma visão mais abrangente dos resultados que você está tendo, o que você vai ter, tá? Então, a ideia é eu acompanhar mais os alunos. Eu não pretendo trabalhar com muitas pessoas, mas a minha ideia é educar através desses vídeos, é educar através de conversas, de reuniões online,
Tá? Principalmente por esses vídeos que eu venho fazendo, que eu quero fazer muito mais. Agora eu estou somente como personal, antes eu estava na sala de musculação, como professor de uma academia. Hoje eu quero me dedicar mais em elaborar conteúdos para o digital, justamente para aprofundar mais essa minha abordagem, tá? Porque eu sempre tive esse pensamento de que eu tinha que fazer algo direcionado para mudança de comportamento. Exige uma equipe multidisciplinar, se você for parar para pensar. Só que a maioria das pessoas não vão fazer isso, não vão procurar um psicólogo para fazer essa mudança de pensamento, né? de cognição. Né? Então, a ideia é essa. Né? É tipo, cara, eu vou trabalhar alguns assuntos aqui que você pode encontrar com um psicólogo. O ideal é ir com psicólogo, mas eu vou trabalhar aqui, né? Que é TCC, você já ouviu falar TCC? Terapia Cognitivo Comportamental? Então, tem algumas coisas que eu vou abordando que vai envolver algumas técnicas de TCC, de PNL, né? Algumas técnicas em relação a, por exemplo, visualização mental, que é redução de ansiedade, gerenciamento de estresse. Então, é bem abrangente, né? Por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque, cara, como eu disse, o treinamento inicialmente ele é muito mais pela parte psicológica, pelo hábito, do que pelos exercícios em si, né? Então a gente tem que começar a mudar aqui, ó, a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente compreende o nosso eu, os nossos hábitos, né? O que é bom para mim, o que é ruim, entendeu? Então envolve toda uma mudança estrutural na pessoa e na forma como a pessoa enxerga o próprio estilo de vida. Então, esse meu acompanhamento ele é para ajudar nisso. Então, tem algo voltado para a parte psicológica, tem algo voltado para a parte do treinamento, né? Porque o treinamento ele tem que ser embasado, tem que ser direcionado para esse momento da pessoa. Não adianta eu querer colocar um treinamento muito puxado para a galera que está começando a fazer, ou eu não sei como é que está o condicionamento dessa pessoa, eu jogo um treinamento muito intenso e eu pego e lesiono essa pessoa, entendeu? Então envolve muito essa troca de conversa, de feedback. Então é uma progressão estruturada. Eu tenho aqui um lembrete assim, por isso que eu estou dando essas pausas, tá? Envolve, o Fit 360 envolve uma progressão estruturada. Você não vai ficar eternamente nesse nível de exercício. Eu tenho os exercícios para te passar e eu vou te explicar agora mais ou menos como é que vai funcionar, porque como eu meio que estruturei todo um processo de treinamento, eu tenho uma etapa a ser desenvolvida com o aluno, com o meu cliente de treinamento físico, na qual ele tem uma aprendizagem ali, eu tenho que ensinar para ele muitas coisas ali naquele momento. Então é por nível esse processo estrutural. Então ele dominou aqui as coisas desse nível, ele vai passar para o segundo nível, se for o objetivo dele, e assim por diante, trabalhando com pelo menos 3 perfis diferentes. Um é a reabilitação, que são as pessoas que sentem dores, as pessoas que tem dores lombares, dores na coluna, na cervical, na torácica, no ombro, no joelho, querem um acompanhamento um pouco mais direcionado, mas não querem fazer, por exemplo, um trabalho com personal, mas eu tenho adaptado para o online, entendeu? Para trocar essa ideia, para sempre instruir essa pessoa sobre como ela deve treinar. Então eu tenho o Fit Rehab, o Fit Performance e eu tenho o Fit... Nem fugiu o nome, né? O Aesthetic. São 3 perfis de treinamento com 3 níveis de evolução, independentemente dos 3 perfis que a pessoa se adequar, que o meu cliente se adequar. Né? Só que o ponto-chave dessa progressão estruturada é justamente os 3 níveis de evolução. Por exemplo, eu coloco uma pessoa no nível 1, ela respondeu o meu questionário e tudo mais, aí eu, através do questionário, eu consigo identificar que ela é uma pessoa do nível 1, que é o nível Awakening, ou despertar, né? Essa pessoa despertou, ela acordou para o que ela está precisando, né? Tipo, não sei porquê, se ela foi no médico, ou se aconteceu algum problema com ela, ou se ela simplesmente decidiu agir, mas ela despertou para tentar começar a fazer algo para melhorar a vida dela. Então, nesse momento,
o que eu tenho a fazer com ela? Eu tenho que trabalhar a ideia do hábito, eu tenho que trabalhar a postura dela, eu tenho que trabalhar a consciência corporal dela. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento é algo direcionado para dar uma base para ela se desenvolver mais lá na frente, né? Então, como é que eu faço ela avançar? No momento em que ela aprende, né, o básico de movimentos da musculação, ela está apta a passar para o próximo nível. Quando ela não falta mais, ela está apta a passar para o próximo nível. Então tem alguns critérios que eu vou desenvolvendo, né, com essa pessoa para ela poder subir para o nível 2. Né? Mas nesse momento o foco é conversa sobre hábito, como entender os padrões de comportamento que essa pessoa tem, o que a gente precisa fazer para mudar, como é que a gente pode melhorar a rotina, como a gente vai estruturar todo esse processo de treinamento para ela chegar a um resultado. Né? A atividade física, ela não pode ser assim, simplesmente eu vou chegar lá e vou fazer. Né? Algumas pessoas elas conseguem se encaixar nisso porque a vida delas se baseia em uma rotina estruturada, então é muito fácil encaixar a atividade física ali. Né? Agora, para outras pessoas que não têm esse processo estruturado de rotina no dia a dia, é muito mais difícil, ainda mais se ela nunca praticou atividade física, se ela nunca praticou nenhum esporte. É muito mais difícil. Então envolve um pouquinho de paciência, um pouco de estratégias direcionadas para a mudança de hábito. E essa pessoa conseguiu fazer tudo. Aí ela vai para o nível 2. Né? A gente conversou ali depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei, depende muito do quanto a pessoa vai se entregar para o processo, porque o processo é individual. Então pode ter pessoas que em 2, 3 meses elas já estão aptas a passar para o nível 2, ou pode ser que ela leve 6 meses para passar para o nível 2, né? Porque tem a ver com a frequência, tem a ver com o não faltar, tem a ver com a aprendizagem de técnicas de movimentos, como eu falei. Então ela passou para o nível 2, aí já é uma pegada completamente diferente. O nível 2, o que é o nível 2? É o refinamento, é onde eu vou ter um aprimoramento das capacidades físicas do meu cliente. Ali é um momento em que eu já saio um pouquinho da ideia de exercícios básicos, eu começo a incluir exercícios um pouco mais difíceis, né? Eu preciso passar a ideia de progressão de carga, treinamento não é fácil, isso você aprende no primeiro nível, que treinamento não é fácil, e no segundo nível você aprende que é necessário meio que colocar o teu corpo em uma sobrecarga para você ter mais resultados. Então a gente começa a ter uma noção de sobrecarga gradual, né? Para você entender que é normal esse processo no treino, é normal sentir dor muscular, é normal de vez em quando você ter uma possível lesão, né? Não vou dizer assim, cara, é impossível você ter uma lesão no treinamento. Longe de mim. Pô, essa semana aqui agora, hoje mesmo, uma aluna minha falou que teve um probleminha num exercício que envolve a lombar. E eu falei para ela o seguinte, olha, eu vou adaptar, posso adaptar esse exercício, você não vai fazer eles vão fazer um trabalho mais direcionado para o fortalecimento, né? Mas você vai ter que dar esperar desinflamar mais, passar o gelo, fazer a massagem, tá bom? Para a gente poder voltar a fazer algo específico para essa região, mas não vai ser naquele mesmo exercício. Eu vou ter que quebrar mais para fortalecer aquela área, para a gente depois voltar a fazer. O que eu falei para ela? Lesão é normal, né? Lesionou, vê por que aconteceu, trabalha para recuperar e depois vai fortalecendo novamente e já vai trabalhando em cima de onde errou para não acontecer novamente. Né? Então lesão é normal, só que aqui é algo que a gente sabe que já pode acontecer, né? Tá sendo algo estratégico, né? Então a gente vai trabalhar em cima para recuperar e depois continuar treinando. O problema é quando é lá fora. Lá fora acontecem lesões que a gente meio que não sabe que pode acontecer, tipo, por acidente, eu posso de repente cair, quebrar a perna e tudo mais, entendeu?
Ali não, ali eu sei que quais são os tipos de lesões que podem acontecer e como eu vou trabalhar para recuperar. Por que que aconteceu? Qual é a atenção que a gente tem que ter para a gente não passar por aquilo novamente? Aí entra trabalhos educativos, entram trabalhos de mobilidade, de melhora da flexibilidade, né? Mas foi basicamente isso que eu conversei com essa minha aluna. Não, então, lesão é normal. Agora é trabalhar para corrigir o problema. Sei que ela me disse que como ela estava revezando com alguém, ela fez um movimento um pouquinho mais rápido que o normal. E era um exercício que exigia mais controle. Isso eu passo para todos os meus alunos. Tem que ter controle no movimento. Não adianta fazer exercício solto. Tá? Então, o nível 2, a gente começa a trabalhar mais essas estratégias de sobrecarga, né? De progressão de carga, de peso, de intensidade, essa noção de volume, né? Com mais séries, com mais peso, porque o corpo ele reage, ele evolui diante da intensidade, né? Quando o meu cliente nesse nível domina os exercícios deles, os exercícios mais avançados, domina alguns métodos ali, domina principalmente o ritmo de movimento, a cadência de movimento e aquela ideia de sentir a musculatura que está sendo trabalhada, sabe? A conscientização corporal e muscular, aí ele está apto a passar para o terceiro nível, que é onde eu vou usar mais variáveis ainda de treinamento. Né? Eu sei que eu vou colocar aqui, ó, você vai fazer um drop set aqui, com rest pause aqui nesse outro exercício e assim por diante. Eu sei que ele vai saber fazer um treinamento no nível 3. O nível 3 se chama Mastery, ou Maestria. Estou tentando ser bem inglês aqui, americano. Vamos deixar mais bonitinho aqui o nome. Nível 3, Mastery. Maestria. Né? Você adquiriu maestria nos processos básicos do treinamento. Você tem um conhecimento em relação ao seu corpo, você tem um conhecimento em relação aos seus hábitos e o seu comportamento. Você sabe quando você está bem para treinar forte, você sabe quando você não está tão bem, que você vai moderar ali. Você sabe que você não pode faltar nenhum treinamento. Se você não estiver bem naquele dia, você vai para fazer um trabalho mais moderado. Tá bom? Então a maestria, ela é meio que o fechamento do círculo, né? do Fit 360. É onde você tem os seus melhores resultados, né? Se você começou tendo uma base aqui, não tá aparecendo. Se você começou tendo uma base embaixo, né? Você montou todo o teu alicerce na parte mental. Depois você melhorou um pouco mais a tua compreensão do treinamento no segundo nível. No terceiro nível, é como se fosse o topo da montanha. Era para ser uma montanha aqui, mas nesse improviso saiu um balão. Enfim, então, no topo da montanha é onde você tem seus melhores resultados. Você está no topo, você está no auge, entendeu? Você vai aproveitar os teus resultados ali, né? E outra, você já sabe que aquilo dali é pro resto da tua vida. Quanto tempo leva para chegar no Mastery? Na maestria, né? Do entendimento corporal. Cara, depende de como você vai se aplicar para fazer o refinamento, né? E o refinamento, ele envolve realmente ter um polimento maior em relação à técnica de movimento, ter um controle maior em cada repetição que você está fazendo e aceitar que o treino dói, aceitar que o treino pode causar uma leve lesão, mas é recuperável. Então, quando você chega na maestria, você já está completamente preparado para você fazer todo tipo de treinamento ali. Não existe mais uma adaptação mental. Eu vou colocar esse peso e o meu aluno vai reclamar. Não, está muito pesado. Não. Quando eu coloco o peso, o meu aluno sabe que ele tem que fazer o melhor com aquele peso. E ali na maestria, eu falo para ele, olha, com essa cadência X, ele sabe como fazer. Hoje eu só tenho, deixa eu ver, na consultoria eu só tenho um aluno que se enquadra nesse nível. Né? Um homem que eu coloco para ele o treinamento, falo, ó, você faz assim, assim, assado, ele sabe fazer, ele não falta, tá bom? Eu misturo métodos nos exercícios, ele consegue fazer, né? E eu vou tirando as dúvidas dele. Então, ele está aproveitando o melhor de um treinamento. Aí o que ele vai fazer? Ele só vai alinhar a alimentação. No momento em que ele alinha
o treinamento com uma estratégia alimentar, ele vai ter os melhores resultados da vida dele, tá? Mas foi um processo para ele chegar ali, não foi de uma hora para outra, né? Ele já treina há anos, né? Ele já treina há anos. Eu já treinei, cheguei a treinar ele há 8 anos atrás, quando eu era da sala de academia. Isso aí agora, né? Como eu falei para vocês. E eu sempre acompanhei ele. E agora ele começou a treinar comigo pela consultoria, né? Mas ele sempre treinou, ele sempre foi bem assíduo na prática de treinamento de musculação, nunca faltou. E sente falta quando ele para, inclusive, né? Mas meio que facilitou meio esse processo. Se eu fosse classificar ele, né, dentro da metodologia que eu comecei a aplicar ela agora, que eu vou ter que classificar ele, seria maestria. Então eu só bato cabeça em ter que fazer esse jogo de quebra-cabeça de como ele vai treinar naquele mês, quais são os métodos que ele vai utilizar, como é que vai ser a mudança de método de um exercício para o outro, entendeu? Tá? Mas aí para finalizar, né, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, pelo amor de Deus, de curtir, de se inscrever, de comentar aí sobre o que você achou interessante aí do meu método e tudo mais, né, se você achou legal, tá bom? Me ajuda muito, né, me motiva, dopamina, né? Toda vez que eu vejo um comentário, é dopamina elevando, ou cortisol, se é uma crítica destrutiva, né? Mas, enfim, faz parte do processo. Mas me ajuda muito a me motivar a fazer mais vídeos, né, pessoal? Então eu tenho muita dessa pegada mais filosófica para fazer os vídeos, eu gosto, né? O meu mentor, eu considero meu mentor aqui para produção de vídeo, ele tem essa pegada, então eu meio que faço os vídeos muito parecido com ele. Mas se vocês procurarem aí o Elton Luiz, não é da área de educação física, ele é da área de marketing digital, né? Então vocês vão achar muito parecido aí, né? Mas por que o meu método ele pode garantir resultados? Primeiro, ele está estruturado para te dar uma progressão de carga a longo prazo, te fazer aumentar o peso, né, constantemente, consequentemente ter um resultado em relação ao seu objetivo, né? Pode ser redução de dores, pode ser emagrecimento, pode ser hipertrofia, você vai chegar nesse resultado. E segundo, porque eu faço a base mental. Lembra que eu disse? O treinamento, ele é mental, ele é hábito, ele é comportamental. No momento em que você aceita essa mudança de estilo de vida como parte da tua identidade, que eu falo isso, eu vou falar isso sempre por aqui pelos vídeos, eu quero fazer vídeos só relacionando aos métodos que eu utilizo. Então, quando você aceita a mudança do estilo de vida, o treinamento físico como parte da tua identidade, acabou, né? Você não vai parar mais de treinar, né? Porque o treinamento físico, o treino de musculação passa a ser o teu refúgio para quando você tem problemas, para quando você está feliz, para quando você quer conversar com alguém. O treinamento físico ali é o teu refúgio, entendeu? Então você sabe que para tudo que você quiser, né, para todos os problemas que você tem, para todas as situações que você tiver, você tem a musculação para você recorrer, né? E com as pessoas lá, de repente se for uma academia grande, com as pessoas lá para você conversar, tá bom? Essa é a ideia, né? É você entender, fazer isso fazer parte do teu estilo de vida para você não faltar mais e aproveitar a tua vida da melhor maneira possível, com shape ou sem shape, sem dor. Porque às vezes você pode estar querendo só resolver essa questão da dor com uma postura melhor, com um network melhor, com uma energia melhor no trabalho, com uma energia melhor no dia a dia, com a família, entendeu? Então essa é a ideia. Então, por que isso não vai dar certo? Só não vai dar certo se você não aceitar a ideia de mudança de estilo de vida, né? A ideia da mudança de identidade. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. É um vídeo simples, não é que nem os outros, não coloquei exemplos na tela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos serão mais nessa pegada, vão ser sempre relacionados ao Fit 360, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se você tiver interesse, você pode entrar no link aqui de baixo, você responde lá meu questionário, que eu entre em contato com você pra gente ver como é que a gente vai fazer essa abordagem de treinamento online, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau, galera.